Avelto para orar por ele, abençoar a vida dele, porque está cheio do azeite, né, meu irmão? Em nome de Jesus. Pega sua mão para cá, querido. Senhor, nosso Deus, ainda na tua presença, ó Deus, queremos te glorificar nesta noite, ó Deus, pela tua presença, ó Deus, em tudo que fazemos, as orações, os louvores, ó Deus. Agora, em especial, te colocamos a vida do pastor Marcos nas tuas mãos, ó Deus. Que ele seja um canal, ó Deus, do teu fluir, da tua palavra, Deus, da tua unção, do teu poder, ó Deus. Ó Pai, Deus, a sua mente possa estar ligada no trono dos céus, ó Deus. E aquilo que tu queres falar para as nossas vidas nesta noite, ó Deus, ele seja um canal, ó Deus, livre, ó Deus, que possa fluir a tua unção, ó Deus, através da vida dele, ó Deus. Abençoa a sua família, ó Deus, guarda, Deus, tira toda a represália do inimigo, ó Deus, tudo, Pai, que vem tentar impedir, ó Deus, do teu servo, ó Deus. E que nesta noite, Deus, o poder de Deus possa ser derramado neste lugar, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Manda fogo aqui. Aleluia. Como é bom, irmãos, estar na casa do Senhor, né? Ser cuidado com tanto carinho, né, dos nossos irmãos, dos nossos companheiros. E a gente vê nisso a preocupação, né? A preocupação que há nos nossos corações em tudo que se vai fazer, em tudo que se vai ministrar. A oração é feita, ela é imposta, e um pedido é feito a fim de que o Senhor, ele se manifeste, ele fale, ele tome a frente. Essa é a nossa preocupação, que seja de fato o Senhor falando aos nossos corações, porque só Ele sabe o que nós precisamos ouvir, só Ele sabe o que precisa ser feito nas nossas vidas, o que precisa ser realizado no nosso interior, no mais íntimo do nosso ser, que só o Senhor conhece. Eu sei que você entrou por essas portas nessa noite necessitado de uma palavra da parte de Deus, assim como eu também estou aqui precisando da orientação do Senhor, e que nós possamos nessa noite receber da parte de Deus aquilo que o Senhor há de falar aos nossos corações. Eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. E nós estaremos lendo o texto dos dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Nós vamos estar lendo do verso 13 até o verso 35. Lucas 24, verso 13. Título: Os dois discípulos no caminho de Emaús. Leamos a palavra de Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes
o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, repita comigo. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu-o, ele o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Aleluia. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Louvado seja Deus. Amém. Queridos, esse texto é tremendo. Na última Santa Ceia nós falamos aqui da importância da Santa Ceia e falamos como ela se tornou indispensável na vida de todo aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo. E nesse texto da palavra de Deus, nós vamos ver que através do ato do partir o pão, 2 dos seus discípulos se reencontraram. Eles voltaram novamente. Eles foram transportados ao estado original de fé. Eles foram levados por Jesus, através do ato do partir do pão, a uma condição favorável a Deus. E através disso, irmãos, nós compreendemos que a comunhão, ela resgata a nossa verdadeira identidade em Cristo. A comunhão, ela tem esse poder,
te manter numa condição agradável a Deus, numa condição aonde Ele tem um ambiente propício para agir e para operar. A comunhão tem esse poder. E é tão bom falar da comunhão, porque sem a comunhão, irmãos, nós nos entristecemos. Sem a comunhão e sem o contato com o Senhor, há uma tristeza profunda e nós nos perdemos. A nossa vida perde o sentido. E foi assim que se encontravam esses dois discípulos no caminho de Emaús. E quando eu meditava nessa palavra, eu buscava dentro dessa palavra entender e compreender o porquê desse encontro. Eu me maravilhei mais ainda. Eu fiquei profundamente comovido com o que eu entendi da parte de Deus nesse encontro. Porque nós vamos ver nesse texto que os demais discípulos estavam em Jerusalém, assim como o Senhor havia pedido a eles, ordenado a eles, mas já esses dois discípulos estavam voltando para as suas casas, voltando para a sua rotina normal missionária, voltando para a sua antiga vida, porque para eles, em seus corações, não havia mais esperança. E o Senhor me fez entender, irmãos, que havia uma preocupação muito maior no coração dele, no que dizia respeito a esses dois que estavam voltando para casa. E aí o Senhor, Ele marca esse encontro maravilhoso com aqueles que já estavam desanimados, com aqueles que estavam com a sua fé indo por água abaixo. Foi com esses que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, Ele fez questão de se encontrar. Aleluia. Talvez você se encontre assim nessa noite, com a sua fé naufragando, dizendo que não tem mais jeito, que não há mais solução. Mas o Senhor nessa noite, Ele tem marcado um encontro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor nessa noite, Ele tem marcado um encontro conosco, porque há uma preocupação no coração de Deus. Aleluia. Com a condição da sua fé. Glória. Aleluia. O Senhor se preocupa nessa noite com as palavras que têm saído da sua boca. Assim como Ele perguntou àqueles discípulos: que palavras são essas que vocês trocam aí caminhando, que vocês estão conversando? Que palavras são essas? E o Senhor, Ele entendia e compreendia que aquelas palavras naquele momento eram palavras desanimadoras. Eram palavras que só estavam colocando eles para baixo. Eram palavras que estavam somente roubando-lhes a fé. E quando o Senhor proporciona esse encontro com aqueles dois discípulos, Ele começa a trazer palavras animadoras. Aleluia. Para aqueles dois discípulos. Glória a Deus. Ele começa a trazer palavras vivas, palavras de restauração àqueles dois corações. E a condição, ela começou a ser mudada.
a condição começou a ser restaurada. Nós vemos que em todo esse texto de Lucas capítulo 24, ele fala do terceiro dia após a morte de Jesus. O próprio texto, ele declara o estado que se encontrava aqueles homens. O texto que nós lemos, ele fala que eles caminhavam tristes, que eles caminhavam abatidos, ou seja, eles estavam num estado de profunda tristeza, em grande decepção, e a esperança que antes eram geradas pelas palavras de Jesus, agora haviam sido enterradas juntamente com Jesus naquele túmulo. Todas as palavras ensinadas, todas as palavras ouvidas, todos os ensinamentos ficaram lá naquele túmulo, aonde o corpo de Jesus havia sido depositado. E aqueles homens, eles viviam ali os seus piores momentos. Os piores momentos eram vividos pelos seguidores de Jesus. O grande mestre, ele havia sido morto. Todos os seus ensinamentos, as suas promessas, agora eram sufocadas pela dor da perda. Tudo aquilo que Jesus havia falado, tudo que ele havia ensinado, estava sendo oprimido naquele momento pela dor da morte de Jesus, pela dor da perda. Algo que estava faltando, algo que ficou para trás, que era a presença gloriosa daquele que tinha nas mãos o poder para tudo fazer. E aqueles homens começaram a declinar, porque antes, ao lado do mestre, eles eram cercados pelas multidões, ovacionados pelas multidões, procurados. Agora, tomados pelo medo da perseguição, eles viviam escondidos e sem quererem ser identificados. Assim vivia e estavam os seguidores de Cristo, por causa da perseguição que foi instalada em Jerusalém. O mesmo que fizeram com o mestre, eles estavam querendo fazer com os seus seguidores. E os discípulos de Jesus, através dessa perseguição, desse momento caótico, onde eles não queriam se revelar às pessoas, eles se escondiam, estavam trancados, perdendo, através disso, as suas identidades, perdendo através disso aquilo que Cristo havia dado e depositado sobre a vida deles, que era uma promessa e uma palavra de autoridade, onde eles seriam a luz do mundo e o sal da terra. Essas foram as palavras depositadas sobre a vida daqueles homens, que nesse dado momento encontravam-se longe dessa promessa, afastados dessa promessa, e por estarem longe da promessa do Senhor, e por estarem afastados daquilo que Jesus havia determinado para as suas vidas, eles estavam sofrendo.
Queridos, eu quero dizer aos irmãos nessa noite, há um propósito de Deus específico para a sua vida. Há um propósito de Deus específico para a sua vida, velho. E desse propósito você não pode fugir. É Deus falando. E desse propósito você não pode fugir. Porque quando fugimos do propósito de Deus, perdemos a nossa identidade. E com isso, a tristeza vem, vem a decepção, vem as angústias, tudo de ruim acontece quando nós estamos fora do propósito de Deus. E Deus, irmãos, Ele começa, através do seu tão grande poder, a agir em favor destes que nesse exato momento se encontravam dessa forma. Porque não era assim que o grande mestre queria ver os seus discípulos, amedrontados, tristes, escondidos, voltando para a sua rotina antiga de vida. Vamos voltar para casa, remendar as nossas redes, tapar o furo do nosso barco e vamos tocar a nossa vida. Porque foi assim que Jesus nos encontrou, assim nós vivíamos, assim nós nos virávamos, dávamos o nosso jeito, mas não era essa a vontade de Deus para a vida daqueles homens. E eu quero te dizer nessa noite, na autoridade do nome do Senhor, não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Que você se perca em meio aos seus projetos, que você se perca em meio aos seus próprios sonhos, os seus próprios desejos, porque há um plano de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Glória a Deus, aleluia. Jesus havia dito àqueles homens: deixe tudo para trás e sigam. E foi assim que aqueles homens fizeram. Deixaram as suas vidas e seguiram ao Senhor. E nessa passagem bíblica, nós vemos um fato incontestável sendo apresentado. Aleluia. Não tem como se contestar. Longe de Jesus, tudo se torna mais difícil. A vida, ela perde o seu sentido. Não adianta. Não tem como correr, fugir dessa verdade. Longe de Jesus, tudo perde o sentido. Não tem sentido. A vida não tem sentido sem Jesus. Agora os irmãos começam a imaginar, dia após dia, aqueles homens trabalhando junto do Mestre. Tantas coisas foram presenciadas, grandes milagres, grandes curas, aqueles sermões maravilhosos que foram ouvidos, tudo aquilo, naquele exato momento, não passava de uma memória, não passava de algo que tinha ficado para trás. Não passava de algo, irmãos, que deixou de existir, que deixou de acontecer. Então, nesse momento, nós vemos os discípulos sem um sentido na vida.
E com a morte de Jesus, irmãos, tudo parecia perdido naquele momento. Para eles, a morte foi um ponto final. E para esses dois discípulos, pareceu melhor voltar para as suas casas, a sua rotina de vida, antes do encontro com o Mestre. Então a palavra de Deus diz que Emaús era uma aldeia próxima a Jerusalém, mais ou menos os seus 11 quilômetros. E aqueles homens, eles resolveram voltar para a sua aldeia, para a sua casa. E nesse caminho, irmãos, uma coisa gloriosa acontece. Nesse caminho, algo maravilhoso acontece para intervir. Aleluia. Para intervir naquilo que aqueles homens estavam planejando, aquilo que aqueles homens estavam pensando, não vinha de Deus. Aquilo não era algo de Deus para a vida daqueles homens, retornar para a sua aldeia, voltar para a sua casa. Então Jesus, ele vê a necessidade de intervir, de manifestar o seu poder, para que mudasse aquele quadro e aquela história. Então Jesus, ele se apresenta àqueles homens, e o mais interessante, irmãos, nesse texto, é que quando ele se apresenta àqueles dois discípulos, no caminho de Emaús, a palavra de Deus, ela nos mostra, nos fala, que eles não o reconhecerão. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo, porque tudo que estava acontecendo proporcionou para aqueles homens, trouxe para aqueles homens, naquele momento, uma falta, trouxe para aqueles homens, naquele momento, uma deficiência. A tristeza era tão grande, a amargura, a decepção era tão grande, que eles não conseguiram enxergar, reconhecer a Jesus. E isso é uma realidade na vida de muitos. Muitos estão tão tomados pela tristeza, tomados, irmãos, pelas decepções, que não conseguem mais, perderam a sensibilidade de identificar a presença de Jesus, perderam a sensibilidade de notar que Jesus, ele está tão pertinho. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas não foi por isso que Jesus, ele deixou de acompanhar aqueles dois discípulos. Não foi por essa deficiência, não foi por essa falta que Jesus, ele deixou de lado aqueles homens. Porque na verdade, irmãos, nós vemos um amor imensurável, que não se pode medir, e que age nas nossas vidas e em nosso favor, quando nós nos encontramos dessa forma. Isso nós encontramos registrado através da palavra de Deus e ensinada como a sua imensa misericórdia. E o Senhor Jesus, ele começa a falar com aqueles homens, começa a perguntar àqueles homens, porque é assim que o Senhor, ele deseja nos tratar. É assim que o Senhor, ele deseja se relacionar com cada um de nós. Aonde aquilo que está no nosso interior seja colocado diante da presença do Senhor às claras, de uma forma muito sincera e verdadeira,
ele naquele momento, ele começa a puxar o assunto, trazer ali uma situação onde aqueles homens viessem a declarar qual seria o seu problema. Porque é isso que o Senhor, ele deseja saber nessa noite. Aonde é que está doendo? O que está te trazendo essa tristeza tão grande? Assim o Senhor, ele diz, ele perguntou àquele servo: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Pergunta o Senhor. E o Senhor começa naquele momento ali a palestrar com aqueles homens, começa a trazer palavras animadoras ao coração daqueles homens. Mas não foi assim que o Senhor falou. E começando por Moisés, foi pelos profetas e os salmos, e começou a trazer à memória daqueles homens todas as promessas que falavam ao seu respeito. A palavra do Senhor, ela nos ensina, irmãos, que é pelo ouvir que a fé, ela vem. A fé tinha ficado para trás. E Jesus sabia naquele momento, velho, que somente uma coisa poderia resgatar a fé daqueles homens: a sua palavra. E ele começou a ministrar ao coração daqueles homens a sua palavra. Ele começou a trazer a sua palavra ao coração daqueles homens. E assim como eles relatam lá no final, porventura não ardia o nosso coração quando ele falava conosco. Palavras de vida, palavras que acendiam novamente, pastor Rodrigo, a chama, palavras que vivificavam, palavras que desmontava todo o plano arquitetado pelo diabo de afundar, de terminar, de acabar com a fé daqueles homens. E Jesus ali começa a palestrar, ele começa a falar com aqueles homens, ele começa a trazer palavras abençoadoras. E o desejo no coração daqueles homens de ouvir. E tantas foram as palavras ministradas, que os 11 quilômetros foram poucos. Diz a palavra de Deus que Emaús chegou, a aldeia chegou, mas ainda haviam coisas a serem ditas. Ainda haviam coisas, a serem feitas. E diz a palavra de Deus que quando chega naquela aldeia, Cláudio Múcio, Jesus, ele faz com que vai mais adiante. Ele finge que vai continuar. Mas aqueles homens, já com uma postura diferente, já com uma posição totalmente diferente lá no início, dizem para Jesus: o dia já declinou, já acabou o dia, fica conosco, não se vai. Porque era isso que Jesus queria ouvir. Era isso que o Senhor Jesus queria ouvir, pastor Rodrigo. Fica conosco. Fica conosco. Que pedido, irmãos. Que pedido oportuno, Adriano. Fica conosco.
naquele momento, irmãos, Jesus aceita aquele convite. Olha, irmãos, nós aprendemos muito com isso. Muito com isso. Muito com isso. Nós precisamos constranger o Senhor a ficar conosco. Porque se você não fizer isso, Ele vai fingir que vai e vai acabar indo. Ele queria saber o que aqueles homens iriam fazer naquele momento. O texto diz claramente, ele fingiu, ele fez com que ia continuar a caminhada, para poder saber qual seria a atitude daqueles homens, para saber qual seria o intento do coração daqueles homens, se eles queriam de fato, se eles desejavam de fato que algo de diferente acontecesse em suas vidas. Eu quero, irmãos, que tanta coisa aconteça. E eu tenho certeza que você deseja também que muita coisa aconteça. Coisa que eu não tenho o mínimo de conhecimento. Mas Jesus, Ele conhece. Ele sabe do que você precisa, do que você quer que seja realizado na sua casa, na sua família. Ele sabe. Mas não é por Jesus saber que nós não iremos constrangê-lo a agir em nosso favor. Constranja ao Senhor, importune ao Senhor: Senhor, fica comigo, Senhor, fica comigo. Fica comigo, Senhor. Porque se o Senhor ficar, haverá um banquete. Diz a palavra de Deus que Jesus, Ele aceita aquele convite e entra na casa daqueles homens. E quando Ele entra na casa daqueles homens, já era tarde. Eles precisavam fazer uma refeição, eles precisavam se alimentar. E diz a palavra de Deus, irmãos, que aqueles homens se assentam à mesa. Eles se assentam à mesa, e quando se assentam à mesa, Jesus, Ele toma a frente. Engraçado, né? Quem era o dono da casa? A Bíblia ela fala de Cleópas, mas não fala o nome do outro, né, Walter? Poderia ser Cleópas e poderia ser o outro discípulo. O natural é que o dono da casa sirva, mas Jesus, Ele toma a frente. Jesus, Ele toma a frente naquele momento, irmãos, e Ele toma o pão. E quando Ele toma o pão, Ele ergue aos céus. Aleluia. E erguendo o pão aos céus, Ele rende graças a Deus. Ele dá graças. E quando Ele começa ali a agradecer, os olhos daqueles homens foram abertos. Aleluia. Eles reconheceram: és tu, Senhor, és tu, Senhor. E quando aqueles homens reconhecem, naquele exato momento, irmãos, a fé daqueles homens é resgatada. E diz a palavra de Deus que Jesus, Ele desaparece. Eu não sei se os irmãos tiveram o privilégio de ver o filme, mas eu vi um pequeno filme
E ele some mesmo na frente dos dois. Desaparece. E naquele exato momento, queridos, quando Jesus desaparece, foi porque a obra já estava completa. A obra já havia sido feita. Porque através do partir do pão, através da comunhão, a identidade daqueles homens foi resgatada. E diz a palavra de Deus que ainda sendo tarde, aqueles homens, naquele mesmo momento, voltaram para Jerusalém. Eles voltaram, irmãos. Aquele desejo de retornar à antiga vida, as antigas práticas, ficou para trás. Porque naquele momento, aqueles homens haviam sido impactados novamente pela boa nova. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, queridos, e a obra que o Senhor ele tem para fazer na nossa vida, ela é linda, ela é maravilhosa. Por isso não deixe que a tristeza ela afogue a sua fé. Não deixe que as decepções arranquem do seu coração as promessas que lhe foram dadas pelo Senhor. Porque a morte de Jesus, ela não foi um ponto final, mas foi apenas o começo de uma nova história. E eu quero declarar nessa noite que uma nova história Jesus ele tem para a sua vida. Jesus ele tem uma linda história. Uma história de sucesso, uma história de perseverança, porque lutas virão, mas maior é o Senhor, Fabiana, para nos dar a vitória. O Senhor ele tem nos ajudado até aqui, e não será diferente, irmãos. Não será diferente. O Senhor ele tem nos prometido coisas grandiosas. O Senhor ele tem promessas que olho não viu, não chegou ao coração de um homem algum. Promessas que foram reveladas através dos servos, por visões, por revelações. São todas essas coisas que o Senhor ele tem preparado para mim e para você. Por isso o desejo de Deus nessa noite para a sua vida é que através do partir do pão, a sua fé, ela seja avivada. Você seja resgatado. Seja nessa noite trago de volta a sua verdadeira identidade em Cristo. E diz a palavra de Deus, que quando aqueles homens chegam eufóricos em Jerusalém e entram naquele cenáculo, dando notícia de que Jesus havia ressuscitado, as mulheres já haviam dado de manhã essa notícia, mas os discípulos não creram, não acreditaram. Então a noite chega, os dois discípulos do caminho de Emaús, trazendo as boas novas. Ele ressuscitou. E quando eles entram no cenáculo dizendo: Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, o Mestre está vivo, Ele ressuscitou. Jesus aparece naquele lugar. Paz seja convosco. Aleluia. Paz seja convosco. Não temais, sou eu
É o Senhor falando no seu coração. É Ele mesmo. É Ele mesmo. É Ele mesmo que te diz nessa noite: sou eu que resgato. Sou eu que trago de volta. Sou eu que te coloco no lugar de honra. Não tem mais. Sou eu mesmo. Veja as minhas mãos. E como ainda havia dúvida, disse Jesus: me dê algo para comer, me dê algo para me alimentar. Não sou um fantasma, sou eu mesmo, diz o Senhor. A comunhão, ela te resgata. O seu lugar é sentado à mesa. O seu lugar é sentado à mesa. Seu lugar, Betinha, é sentado à mesa. É na mesa que o Senhor, Ele vai te alimentar. É na mesa que o Senhor, Ele vai mover. É na mesa que o Senhor, Ele vai agir. É na mesa que o Senhor, Ele vai se revelar. É na mesa que o Senhor, irmãos, Ele possa continuar essa obra nas nossas vidas, nesse lugar. Porque grande obra tem o Senhor a fazer no nosso meio. Eu quero agradecer ao Senhor nessa noite. Quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Nós vamos estar passando para a ministração da ceia do Senhor. Nós vamos estar nesse momento participando